No programa Origem das Coisas de hoje, vamos descobrir como surgiu um material muito comum na história da humanidade, os tecidos. Segundo os estudiosos, há mais de 4.000 anos antes de Cristo, o ser humano já usava fibras naturais, como lã de ovelha, para se aquecer e como demonstração de poder e riqueza. China e Egito Antigo foram os precursores dos tecidos de seda e algodão, e foi só na Revolução Industrial que a técnica de tear passou a ser mecanizada. Tudo isso e muito mais a gente confere agora no programa A Origem do Tecido. A origem do tecido, ela é muito curiosa, porque a gente acha que o tecido, desde sempre, a gente sempre, assim, não sei, eu acho que na visão comum de todo mundo, né, se imagina que a gente usa desde a pré-história, mas não foi assim. Na pré-história eram utilizadas peles de animais. Sem aquele, então assim, se matava o animal, pegava aquela pele e se vestia, né, a pele do jeito que o máximo, assim, amaciavam com os dentes, mastigando, é uma curiosidade também, né? E só que foi na idade do ouro e na idade do bronze que começaram a domesticar os carneiros e as ovelhas. Então, a partir dessa domesticação, foi possível obter a lã, né? Você tirar a lã sem matar um animal, como se fazia antigamente. Então, a partir daí, eles começaram a usar fusos, a entender que aquela matéria-prima ela poderia ser fiada para depois ela ser tecida. E aí foram desenvolvendo teares feitos de galhos. Então amarravam esses galhos, faziam um tipo de urdidura, né, que é um fio principal, é um fio mais longo, é um fio mais resistente, que é o fio do urdume, que a gente também conhece como fio do urdume, e depois se entrelaçava com outro fio, que é o fio de trama. Então esse processo ele se inicia na idade do bronze, na idade do ouro, na idade dos metais, e ele se perpetua até a Revolução Industrial, mais ou menos de uma mesma forma. Muda-se pouca coisa. E na Revolução Industrial, o que acontece é um mecanismo desses teares. Mas o processo de tecelagem a gente chama até de uma tecnologia ancestral, porque não se mudou tanto a técnica e a forma, né? Mas o que aconteceu foi realmente essa evolução mecânica mesmo. Logo depois da compreensão e do entendimento, né, sobre essas fibras de origem animal, né, a seda é um bicho e a lã também é um animal, foram também, os homens eles foram plantando, né, plantando o algodão, o linho. Então o algodão e o linho também foram uma das primeiras fibras vegetais que o homem teve acesso. A evolução das técnicas de tecelagem ao longo da história, elas não modificaram tanto, né? Elas acabaram mecanizando bastante, sistematizando em alguns processos, aumentando sua velocidade de produção, principalmente depois da Revolução Industrial. Porém, ainda depende muito de um trabalho humano, né? Principalmente quando a gente se trata do urdume, porque um tear, ele, não sei se as pessoas, né, quem está assistindo já teve a oportunidade de ver uma máquina de tecelagem, um tear, você pode perceber que tem o urdume, né, que é a parte mais longa do fio e mais resistente, que determina geralmente o comprimento do tecido. Essa urdidura, se até num tear industrializado e sistematizado, se ele soltar, a máquina para. E aí tem que ir uma pessoa lá e procurar diante uns 5.000 fios, assim, que fio que soltou. Então ainda é um processo que assim, demanda também ali estudos, né, também para tentar melhorar essa questão ainda da evolução, né? Então é o que eu digo às vezes, assim, que evoluiu, mas nem tanto. Evoluiu, mas eu acho que foi, né, mais nessa questão mesmo de uma sistematização.
A China, a gente precisa falar da China porque é milenar, né, o cultivo da seda, a questão dos padrões também, eles trabalhavam também com um tipo de jacar, só que era manual, era desenhado, não era um sistema mesmo como era ali na Revolução Industrial. Mas eles conseguiam fazer dragões, né, vários elementos da cultura chinesa também, trabalhando tudo com a seda, fio de seda finíssimo. Uma outra cultura também que é interessante. Que utilizava, foi uma das primeiras culturas também que começou a utilizar um tear vertical, que foi os cretenses, os minoicos. Então as mulheres, elas faziam o tingimento natural da lã, com vegetais, né? Com açafrão, com raízes, geralmente muitas raízes, cujas elas ralavam e conseguiam fazer um banho, né? E conseguiam diversos tipos de cores. Então, isso daqui é história antiga, né, gente? E também o Egito Antigo, né? O Egito Antigo, ele também ficou famoso pelo cultivo do linho e do algodão. Hoje em dia a gente tem o algodão Karnak, que é uma das fibras mais longas, de maior qualidade, que ele está no Egito. Então, desde o Egito Antigo também se cultiva, né? Então, é muito interessante. Bom, meu nome é Rafael Guasti de Paula e Silva, eu tenho 41 anos e sou diretor comercial. Então, primeiramente, Franca é um polo calçadista, né? Então, desde criança, desde pequeno, a gente sempre respirou e vivenciou o calçado. Logo que eu completei 18 anos, o meu primeiro emprego foi como representante de uma empresa de tecidos, né? Então, logo que eu conheci o Thiago, meu sócio hoje, a gente já era amigos, ele trabalhava nesse setor, eu pedi uma oportunidade para ele, ele me indicou na empresa que ele trabalhava e nós começamos a representar essa empresa, né? As vendas foram subindo, a gente viu que era um mercado promissor, isso foi em 2000. Logo em 2002, o José Antônio, que é o pai do Thiago, né, ele tinha na época uma loja de linhas. E como a empresa que a gente representava não era em Franca, a gente teve a ideia, poxa, às vezes é legal colocar alguma coisa na loja do seu pai, né, para a gente estar revendendo, atendendo com mais agilidade, mais rapidez. E assim começou a história de tecidos da Focal, né, com primeiramente uma distribuidora, que foi ganhando corpo. Com o tempo os clientes começaram a nos solicitar os mesmos tecidos, só que impressos. E nasceu a estamparia, onde começaram a surgir os primeiros tecidos estampados, que também, graças a Deus, foi um sucesso. Eu acredito que de estamparia corrida, nós fomos a primeira de Franca, principalmente no setor calçadista, né? E assim a coisa foi ganhando corpo de novo, aí surgiu a necessidade de entregar os tecidos já estampados e dublados, foi onde que nasceu a nossa dublagem, para a gente já conseguir entregar o produto cada vez mais pronto para os fabricantes de calçado, que tinham essa necessidade, né, de receber um produto já dublado e estampado. Então, com o aumento da demanda e a gente principalmente pensando em qualidade, nós resolvemos montar a malharia, porque é muito complicado você ter um controle de qualidade tendo vários fornecedores. Foi onde que a gente resolveu abraçar esse investimento, né, e montamos a malharia e começamos a fabricar o próprio tecido. Isso foi um motivo de muito orgulho nosso, que era um sonho que a gente conseguiu realizar e hoje estamos aí, fabricando, dublando, estampando, construindo, né, com tecido nesse meio. Hoje, os principais produtos, por exemplo, é mais ou menos como se você pensar na farinha para uma padaria, tá?
o principal volume de compra de matéria-prima hoje nossa é o fio. Porque o fio, o mesmo fio, ele se transforma em diversos tipos de tecidos, diferentes gramaturas, diferentes tramas, né? Então ela é uma matéria-prima muito versátil. Então eu posso te falar que hoje 70% da nossa matéria-prima é oriunda de uma única matéria-prima, que é o fio, né? O fio de poliéster, o fio de algodão. E também na questão da dublagem é um adesivo, porque o mesmo adesivo acopla N tipos de substratos. E o terceiro seria a parte de pigmentos e tintas, porque é bem universal. Como é que eu posso te dizer? Hoje nós temos mais de 90 mil produtos cadastrados, mas nesses 90 mil produtos nós temos esses 3 elementos em comum, na maioria, que é a parte de fio, né, da construção dos tecidos, a parte de adesivo, que é na nossa dublagem, onde a gente acopla um tecido no outro, ou um tecido na espuma, e a parte de pigmentos, que é onde se transforma em toda a parte de estamparia e acabamentos. Primeiramente, nós temos uma preocupação muito grande, não digo nem uma preocupação, é mais um cuidado, né, de estabelecer uma parceria com o fornecedor. Então a gente tem uma relação muito próxima dos nossos fornecedores, porque eu acho assim, o pessoal fala, parceiro. Eu acho que parceria o que é? Entender o negócio um do outro, né? Entender as necessidades para poder juntos fazer alguma coisa. Como a gente preza muito por repetibilidade, padrão, qualidade, nós não somos assim de ter muitos fornecedores da mesma matéria-prima, porque é complicado você ter mais de um fornecedor com o mesmo padrão. Então, geralmente a gente homologa de 3 a 4 fornecedores por matéria-prima, foca 70% em um fornecedor e tem mais 3 ali para a gente não correr o risco de ficar na mão, certo? Então, assim, um dos critérios é esse. Também só trabalhar com parceiros homologados, parceiros que possuem os selos, certificações de preferência, né? Porque a certificação ela é uma forma até de exigir, de ter uma segurança que o fornecedor possui também um critério de qualidade na fabricação da matéria-prima, porque tudo influencia muito no produto final. Então, se você tem uma entrada de matéria firme não conforme ou que não tem uma certa repetibilidade, no produto final nosso se revela. Então, a gente tem muito esse cuidado, né? Primeiro de homologar, de ter essa parceria, de estar dentro do nosso fornecedor, de repente discutir um desafio ali para estar criando até às vezes um produto novo dentro do nosso fornecedor para que agregue e satisfaça as necessidades da Focal. Então é assim, a gente tem um processo muito próximo, né, muito claro, de estabelecer cotas de consumo para não ficar na mão de repente, antecipar os movimentos. E eu acho que é isso, é bem assim, parceria mesmo, né? Para a gente poder, porque isso com certeza faz a total diferença no produto final da Focal. Meu nome é Moisés dos Santos Ferreira da Silva, tenho 34 anos e sou diretor de TI e malharia na Focal. O projeto de um novo tecido, ele nasce na visita ao cliente, né? O cliente nasce a necessidade, ele chama os representantes nossos, chama o nosso time de desenvolvimento. O desenvolvimento traz para a diretoria, traz para a gerência e conta sobre essa necessidade, esse novo desenvolvimento, esse lançamento. Então, nesse momento, o time de desenvolvimento, ele começa um trabalho novo, um trabalho bem intenso ali para garantir a qualidade, garantir se o material funciona, se o material vai ser legal, se todos os procedimentos, todos os testes de qualidade, durabilidade que são feitos no cliente, se a gente vai conseguir suprir aquela necessidade dele. Com isso, nós levamos para a malharia, que é o primeiro setor, né? Então é feito um desenho ali de como o material tem que ser, qual que é a estrutura que o cliente precisa, se ele precisa de elasticidade, se ele precisa de firmeza, se ele precisa de conforto.
Então ali começa todo um estudo para desenhar o material, criar o material, o tecido, né? Depois que o tecido fica pronto, aí entra a parte do desenvolvimento na parte de tinturaria. E após isso, feito esse tingimento, o material volta para a gente para fazer os acabamentos finais. Lembrando que desde o início tem que ser levado em consideração a gramatura que o cliente precisa, o peso que ele precisa, a rigidez do material, isso tudo linkando ao preço. Uma coisa que a gente procura sempre fazer é trabalhar a logística de uma forma que a gente vá com o caminhão cheio de produtos e retorne com matéria-prima. Hoje nós contamos com o Parque Fabril em torno de 10 mil metros, né? Nós temos galpões isolados, isso até foi de suma importância na decisão da planta, porque como nós trabalhamos muito com espuma, e espuma é altamente inflamável, nós criamos um galpão somente para armazenamento de espuma, onde ele atende todos os requisitos exigidos pela Brigada de Incêndio, com porta corta-fogo, por questão de segurança, tá? O nosso estoque de tecidos e adesivos é em outro barracão distinto. Então, numa mesma planta de 10 mil metros, foi se dividido em diversos galpões. O estoque nosso hoje é todo verticalizado, tá? Para poder caber mais matéria-prima, feito por divisões de fileiras, corredores, né? Com gavetas devidamente etiquetados, tudo sinalizado por código de barra. E o controle desse estoque é feito tudo via sistema, para ficar mais fácil, tipo, como hoje é muito grande e com uma variedade também muito de cores e produtos, é tudo controlado via sistema, para qualquer um que comece no almoxarifado consiga olhar e identificar. Corredor tal, gaveta X, Y, você vai lá, você vai identificar. Hoje, nós atuamos em todos os polos calçadistas, né, que é Nova Serrana, Jaú, Birigui, Santa Catarina, no São João Batista, Rio Grande do Sul, Vale dos Sinos. Então, como que a gente divide isso? Hoje nós trabalhamos tanto com frota própria quanto com terceirizados. No raio de 700, 800 quilômetros, geralmente a gente envia o nosso caminhão uma vez por semana, onde as entregas são centralizadas nesse dia, né? Então o PCP trabalha de acordo com a produção, quer dizer, o PCP planeja, né, a produção de acordo com a logística. Então a gente se organiza dessa forma. Já existe um dia pré-agendado que a logística vai para tal região, então o PCP se programa e organiza toda a produção para escoamento nesse dia pré-agendado. Os demais, Franca, nós temos vários carros aqui que fazem as entregas diariamente. Então, em suma, a gente se organiza de que forma? Um dia na semana em cada região é enviado um caminhão nosso, o PCP se organiza para isso, para atender para o caminhão ir sempre cheio, né? Porque o que manda numa logística se compensar se ela é própria ou não, é justamente trabalhar com o caminhão cheio, né? Então é assim que a gente tenta organizar as entregas. Uma coisa que a gente procura sempre fazer é trabalhar a logística de uma forma que a gente vá com o caminhão cheio de produtos e retorne com matéria-prima, otimizando assim custos, né? Então a gente organiza a logística sempre casando de ir cheio e voltar cheio. Entrega produto acabado, retorna com matéria-prima. Então esse é um fator que nos ajudou muito, até mesmo no quesito de sustentabilidade, onde nós fizemos uma parceria com os nossos parceiros. Então, por exemplo, a gente vai a uma determinada praça, o caminhão vai cheio de produto, depois que são feitas as entregas, eles passam nos nossos clientes
e recolhem os tubetes, que são reutilizados pela indústria. Então, também é uma tática aí que a gente conseguiu organizar bem, onde a gente consegue reaproveitar a matéria-prima, reutilizar, otimizar a logística e ainda conseguir retornar essa matéria-prima para a indústria. O maior desafio nosso de logística sempre foi o quê? O nosso produto, por ser espuma, ele é expansivo, ele ocupa muito espaço e é leve. E uma transportadora, quando vai fazer um frete, muitas vão pelo peso, outras vão por cubagem, né? Então, assim, até teve casos que o cara que fez por peso tomou um prejuízo violento e voltou e falou, não, nunca mais eu levo uma carga sua. Você me falou que era tantos quilos, mas encheu a carreta. Então, isso sempre foi um desafio. Porque a gente, com o âmbito de crescimento e expansão, os mercados foram ficando cada vez mais distantes. Então o desafio é como que nós vamos vender para fora, para longe, um produto que o frete chega a custar 15% a 20%. Né? Foi aí onde nós fomos estudando várias alternativas, pensamos em comprimir a embalagem, como a espuma, a principal característica da espuma é a resiliência, que o que é? Você comprimir e quando você solta ela retorna ao estado inicial. Então esse é um estudo que nós estamos fazendo, ainda não é realidade, mas está no nosso escopo, que é um tipo de embalagem que sela a vácuo, né? E a hora que chega no cliente ele abre a embalagem e essa espuma retorna ao estado normal. Hoje nós temos um contato muito grande, assim, um contato muito perto assim, dos nossos clientes, por meio dos nossos representantes, por meio da parte comercial nossa, o nosso pós-venda também. Então isso nos auxilia muito a saber como está o nosso pedido, como está a qualidade do nosso material, como está a entrega, se está sendo entregue na data que o cliente precisa. O cliente mesmo, ele sempre entra em contato com a gente, pedindo informações. Olha, como está meu pedido? Ele vai ser entregue? Vai dar certo? Qual a quantidade que vai chegar para mim? Então, esse contato ajuda muito a empresa e ajuda muito o cliente também a ter mais informações, porque recebendo o material, ele ainda tem um caminho a percorrer, né? Então, não é simplesmente isso, a caminhada não termina ali. E hoje as redes sociais também ajudam muito nós, né? O site nosso tem os caminhos ali de contato, os canais de comunicação ali, fica bem fácil com os clientes nossos. Os clientes, eles postam muita coisa com a gente. Recentemente nós fomos premiados também com um cliente dos principais fornecedores aí. Então é muito gratificante. Nós temos esse contato bem próximo com o cliente, com compradores, desenvolvimento, e eles nos posicionaram, o material está legal, o material chegou, está tudo ok, a qualidade está boa, mantém assim, e também os puxões de orelha, né? E às vezes eles falam, não veio muito legal não, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, olha, a embalagem não veio legal, rasgou aqui, então melhora isso. Isso é muito bom e ajuda muito na melhoria constante, né? No sistema nós de melhoria ali, sempre buscando o melhor. Questão de logística, nós temos um projeto que a gente já tem estudado e vem tentando viabilizar, que é nos principais polos, para a gente criar um depósito de distribuição, porque isso nos configuraria para N fatores. Por exemplo, começar já a se ter um produto à pronta entrega, né, para conseguir entregar para o cliente mais rápido, conseguir trabalhar com uma logística mais forte, no quesito de direcionar sempre o caminhão maior. Até nesse projeto, na nossa empresa, a gente pensa em investir já cada vez em carretas maiores, para poder numa ida só já levar mais produtos. Isso impactaria no frete e também melhoraria muito o nosso atendimento ao nosso cliente, que numa urgência ali, numa necessidade, ter o nosso produto mais fácil, mais acessível.
A maior satisfação hoje é estar quase 100% verticalizado, né? Isso era um sonho nosso, que hoje cada vez mais vem se concretizando, porque quando você está verticalizado e controla todos os processos do setor, você consegue ter um controle melhor de qualidade, você consegue ser mais eficiente, porque você tem uma capacidade de desenvolvimento muito mais ágil, né? Então, isso para mim, com certeza, é o mais gratificante, que é poder crescer e ser cada vez mais, ter o controle do que a gente produz.